A associação é Mata Quiterani, o nome é complicado mesmo. É um nome de índio, Mata Quiterani. Bom dia a todos e a todas novamente, né? Já nos cumprimentamos hoje, tudo bom com vocês? Como diz o caboclo. Bom, já foi apresentado e a minha fala vai ser uma fala que vai tentar tratar de um outro lado da moeda, digamos assim, que é do ponto de vista de quem faz, da sociedade civil, das pessoas que estão aí pelhando, que estão na labuta, se batendo para se inscrever em edital, ganhando dinheiro, aí errando prestação de conta, ficando negativado com o governo, tendo que ir para tomada de conta especial, voltando, enfim, que está no processo que é afetado por toda essa questão burocrática que está sendo constituída a partir do sistema. E eu queria começar essa fala até agradecendo ao Leone por ter me convidado, né? Não sei, na minha fala inicial, na minha saudação, eu não falei o nome dele, mas foi proposital, foi para agora até contar uma pequena história, uma pequena experiência, de que a gente está vivendo um momento interessante em Santa Catarina, e o Leone é uma prova viva disso, que é um momento em que várias pessoas que ficaram lutando a vida toda, uma militância cultural muito intensa, hoje chegaram em cargos de gestão pública. É o caso dele, é o caso do Silvestre, é um caso que eu me enquadro também, pela militância que eu tive até chegar lá na Fundação Cultural, que é o cargo que hoje eu ocupo na Prefeitura Municipal de Lages, diretoria de políticas culturais. É o caso de Concórdia, é o caso de Rio do Sul, enfim. Hoje tem vários artistas que passaram muito tempo, né, militando e brigando por essas políticas e hoje estão lá na frente. E daí... São Bento. E estão lá na frente, agora à frente das fundações, das secretarias, dos departamentos e estão escutando como é que é você ir lá pedir e você ter o que dizer, ou ter que negociar com o prefeito, com o secretário de finanças, essas coisas todas. E nesse processo todo aí, lá no município de Lages, né, até eu lembro da fala do prefeito, né, nós lá na Serra é o contrário, o nosso IDH é o mais baixo do estado, né? Aqui vocês têm o IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, dos mais altos, o nosso é o mais baixo, o nosso é abaixo da média estadual. Então a gente tinha até pouco tempo atrás lá a cidade de Cerro Negro, por exemplo, que estava entre os 50 piores IDHs do Brasil. Então é uma situação um pouco oposta. Mas, por outro lado, no âmbito da cultura e principalmente da questão de patrimônio imaterial, a região é muito rica. Agora o desafio é tentar transformar isso também num vetor de desenvolvimento, né? Um dos desafios que a gente tem. E por que eu falo isso? Eu falo isso porque a minha trajetória como artista e depois como produtor, ela vem valorizando esse patrimônio material. A gente começou contando história, né? Numa época que o SESC fomentou muito a contação de histórias. Aí o pessoal achava aquela história, aquele papo de sempre, né? O pai e a mãe acham que você não quer fazer muita coisa da vida, não quer estudar, então não vai contar história, vai fazer teatro, vai fazer arte, né? E lá fomos nós fazer arte, né? Começamos em 5, hoje temos 2, né? Porque 3 ficaram pelo caminho. Uns viraram pai e mãe, eu também hoje sou pai, outros viraram atendente em loja, enfim, cada um seguiu o seu caminho, porque nem todo mundo aguentou aquela pressão daquele período todo de vacas magras, até entrar algum dinheirinho para você reinvestir, porque você não lucra, né? Você reinveste a grana que tu ganha para manter o trabalho funcionando. E aí a gente começou a trabalhar com história infantil, a gente contava Perrault, Irmãos Grimm, La Fontaine, fábulas, né? Aquele imaginário, né? Da Disney World, né? Que a Disney depois acaba se apropriando de todas essas figuras e hoje a tua referência de literatura tradicional, dessa literatura infantil, acaba sendo os personagens da Disney, né? Uma coisa muito complicada. E depois disso a gente viu que não funcionou muito, não deu muito certo, porque faltava alguma coisa. E no nosso caso, né, Lages já tem essa característica de ser meio bairrista mesmo, né? Não, faltava a gente falar da gente, a gente queria, para mim contar uma história eu tenho que saber quem eu sou, para mim saber quem eu sou eu tenho que buscar as minhas raízes. Então a gente virou para a nossa família, foi buscar as histórias dos nossos pais, dos nossos avós, das nossas mães, tias, e aí surgiu um primeiro ciclo de trabalho em cima de tradição oral, em cima das tradições que o povo conta. Então a gente reconta, reinventa, ressignifica histórias que a gente ouve. E aí surgiu o trabalho da Associação Mata Quiterani, que é a associação que eu ajudei a fundar. Nesse período todo, pelo meio do caminho surgiu o Ministério da Cultura a partir de 2002 na gestão do Gilberto Gil, que por incrível que pareça, foi a primeira vez que a gente se enxergou numa política pública.
Eu acho que isso é muito importante vocês estarem aqui, porque esses mecanismos de consulta, de democracia participativa, como bem lembrou o Eugênio, eles dão esse norte do Estado, de repente, criar uma política que o cidadão se enxergue lá. Diga assim, pô, mas aquilo que eu faço tem a ver com aquilo que está escrito no edital. E isso aconteceu pela primeira vez conosco quando surgiu o programa Cultura Viva. O Cultura Viva surgiu em 2004, programa de educação, cultura e cidadania, que ele, nas palavras do criador do programa, ele começou a desesconder o Brasil. Ele começou a pegar as manifestações ali, galera, pô, tem a galera da capoeira lá, que joga capoeira em Jaraguá do Sul, lá na mídia, né, do ponto de vista midiático, na indústria cultural, a gente tem aquela ligação, não, é serra, é gaúcho, cansado, que vem do Rio Grande parou, norte, Jaraguá, Blumenau, é alemão, não sei aonde é italiano, você tem essas ideias pré-definidas, e de repente tem um coletivo, ou tem um grupo que é o Moconeve, por exemplo, que é um movimento negro aqui do Vale do Itapocu, de uma região que na mídia, por exemplo, que na mídia, como eu falei anteriormente, ou na indústria cultural, parece ser uma região somente de alemães. E claro que não é, mas é a imagem que acaba se construindo. E de repente o Moconeve é ponto de cultura, está dentro da política do Cultura Viva. Então esse é um exemplo do desesconder o Brasil. E nós fomos desescondidos lá na Serra, né? Esse negócio de trabalhar com velho, porque a gente trabalha muito com a oralidade, né? A gente chama carinhosamente nossos velhos de velho, né? Velho e velha, nossos velhos. E aí a gente foi trabalhar com aquele pessoal, o pessoal de tradição oral, o pessoal que mora no interior, o pessoal que sabe contar caos, benzer, recomendar a alma, coisa que nem a gente sabia que existia, começou a descobrir. E aí de repente você pensa, percebe que há uma política que diz assim, não, esse tipo de coletivo, esse tipo de grupo pode sim ser apoiado, tem um apoio oficial, tem um apoio público e pode desenvolver suas atividades. O desenvolvimento das atividades nesse sentido é a manutenção do seu fazer, é você conseguir capturar, encantar, a palavra é essa, encantar novos fazedores, novas pessoas, uma outra geração, para continuar mantendo essas tradições. Então, isso tem muito a ver com a temática, principalmente do eixo 3, que eu vou trabalhar à tarde também, mas tem relação direta com a questão da diversidade cultural e do respeito à diversidade cultural. Porque também lá na nossa cidade é uma briga, porque o que se vende de Lages na Festa do Pinhão, né, o evento cultural, que pega a maior parte do recurso da Fundação Cultural por ano, né, é uma realidade, está lá, vende a cidade como uma terra de gaúcho. Não tenho nada contra a gauchada, mas nós somos lajanos, mas não somos gaúchos. Então tem uma dificuldade ali, mas o que se vende é isso. Então na própria cidade, você dizer que contava a causa, você dizer que lidava com uma identidade étnica, aí, fazendo um corte, e fazendo uma referência aí ao Pedro Martins, que também é sociólogo, né, marido da Tânia Velter, antropóloga, a gente conhece bem o pessoal, é o caboclo, ele é habitante do interior, né, dos interiores do Brasil, no nosso caso, ali num corte da região afetada pela Guerra do Contestado, é o caboclo que tem uma fundação da sua identidade na Guerra do Contestado, naquela peleia. Então lá mesmo, as pessoas se chamarem de caboclo, é um sinônimo de você dizer que o cara é despreparado, que o cara é analfabeto, ou que o cara é letrado, ou que o cara é burro mesmo. Isso no fundo, porque as pessoas... Quando a gente começou a contar causa e falar avancê, puzóia, homem do céu, crente os livre, Deus o guarde, diziam, mas vocês são uma vergonha para a cidade, deprecia a nossa imagem lajana, né? Por quê? Porque aquele tipo de coisa é falado da porta de dentro da casa, agora da porta para fora não. Da porta para fora, né? Não, a linguagem formal e tal. E Lages tem essa característica do discurso dominante ser um discurso moderno. A prática é extremamente conservadora. A terra é uma terra de coronel. Agora o discurso é modernista. Não, é a primeira cidade do sul do Brasil a ter um teatro fora Porto Alegre, Teatro São João, que foi destruído depois por uns coronéis para construir um colégio, né? E assim por diante. Então, a gente tem essa realidade. E lá mesmo foi uma dificuldade. E a gente encontrou amparo, encontrou voz nessa política, que é a política do Cultura Viva. Que depois eu acabei me tornando representante estadual, tem uma rede de 60 pontos de cultura. Esses 60 pontos de cultura trabalham, cada um dentro da sua especificidade. O edital ele é aberto, ele quer uma instituição que tenha um CNPJ que seja regularizada e que desenvolva uma atividade cultural que seja continuada, que já tivesse